Hi guys, eu sou a Angela Neves e aqui no meu canal você vai ver tudo sobre a cultura americana, dicas de inglês e muito mais. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista de conteúdos que você consegue estudar na sequência para sair do básico até o nível intermediário em um ano. Então, vem comigo! Nós estamos hoje numa era que não falta informação. Tudo que você precisa sobre inglês você vai encontrar de forma gratuita aqui no YouTube. Mas o que está realmente afetando a nossa mente é esse excesso de informação. Muita gente chega aqui ansiosa me perguntando, Angela, como estudar? Tem muita coisa para ver. Claro que tem muita coisa para ver. Você está aprendendo uma língua completamente do zero, todas as palavras novas de novo. Então, quando você entra no YouTube, você fica perdida por onde começar, como eu devo estudar, qual é a ordem dos conteúdos. E como eu vi que aqui no YouTube não tinha nenhum vídeo explicando para vocês, eu trazendo para vocês um checklist de como você deveria começar, por que vídeo você deveria estudar, eu achei interessante trazer isso para vocês, porque foi uma dificuldade que eu tive quando eu queria estudar sozinha, quando eu queria aprender conteúdo, qual era a ordem mesmo, como pesquisar os conteúdos. Então, se você está estudando sozinho, esse conteúdo vai te ajudar muito. Mas antes de trazer para vocês aqui a lista completa, eu quero dar algumas dicas para que o seu estudo ele se torne mais efetivo, tá? Porque não basta só você sair estudando de qualquer jeito, é importante você ter um guia de estudo. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você, se você está estudando inglês sozinho, é uma rotina. Você não vai ter ninguém para te cobrar, uma pessoa que você vai ter que entregar a atividade semanalmente, então você vai ter que fazer isso sozinho. Na verdade, estudar sozinho são para pessoas que são extremamente disciplinadas, que sabem o que querem, onde querem chegar, então você precisa ser essa pessoa disciplinada. E como que você desenvolve uma rotina? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer, saber qual é o horário melhor que vai funcionar para você, que você vai conseguir fazer isso de forma regular todos os dias. Se você sabe que se você deixa para o final do dia e você não vai conseguir fazer, acorde mais cedo, faça no horário do almoço, ali no trabalho, voltando para casa, dentro do ônibus, mas encontre um horário funcional para você, que você consiga todos os dias fazer aquilo de forma consecutiva. Essa é a minha primeira dica e eu diria que é a mais importante. A dica número 2 é sobre eliminar distrações. Você não precisa passar 1 hora, 2 horas, 3 horas estudando, até porque com esse excesso de dopamina que a gente recebe toda hora nas redes sociais, a nossa mente ela se desliga muito rápido. Então o ideal para que você consiga ter um estudo efetivo é que você tenha ali 30 a 35 minutos de estudo diariamente. Só que é importante que esses 30 minutos seja concentrado. Então o que você pode fazer? Eu aconselho que você ou desliga o celular, coloque ele longe de você, feche as abas ali de Instagram, WhatsApp no seu computador, feche a porta do quarto, vá para um lugar silencioso que as pessoas não te interrompam, para que você consiga concentrar aqueles 20 minutos, que não é muito, mas que sejam 20 minutos de estudo completo, inteiro, sabe? Então isso vai fazer diferença. E a terceira dica é você ter uma planilha organizando os seus estudos. O que você vai fazer e como você vai estudar toda semana. Eu vou te deixar aqui no finalzinho desse vídeo uma dica de como você consegue organizar de forma efetiva, né? Trabalhando os 4 sentidos para fluência, que é leitura, escrita, compreensão e fala. Como você consegue trabalhar tudo isso dentro de 30 minutos todos os dias, tá? Mas vamos lá então agora para a lista de conteúdos, como você deve pesquisar na internet os conteúdos gramaticais para estudar. No meu top 1 está aqui pronomes, né? A minha dica é que você estude um por semana. Então, por exemplo, a gente tem o pronome pessoal, a gente tem o pronome objeto, a gente tem o pronome reflexivo e o pronome de tratamento. Então, é o ideal que você estude um por semana, tá? Então, vamos separar por módulos. Vamos supor que o módulo de pronome seja o módulo 1. Tá? No módulo 2, eu te indico estudar os tempos verbais simples, presente, passado e futuro simples. Que você começa a primeira semana estudando o presente, na segunda semana o passado e na última semana o futuro simples. Em terceiro lugar, eu colocaria a diferença entre will e going to, que faz parte do tempo do futuro e tem 2 expressões para falar ali sobre futuro, é importante você entender a diferença. Visto isso, eu já colocaria de cara o verbo to be também no presente, no passado e no futuro para você estudar. E na sequência do verbo to be aqui, ficando em quinto lugar, eu colocaria o continuous. Por quê? De forma estratégica, o continuous ele tem basicamente a mesma estrutura do verbo to be. Então você vai aprender a lógica muito mais rápido, você ainda vai relembrar o conteúdo anterior. Então é algo que eu faço aqui na escola, né, de trazer os conteúdos parecidos com a mesma lógica gramatical, porque fica muito mais rápido do nosso cérebro fixar. Outra estratégia
estratégia que eu uso aqui, que eu acabei de dar pra vocês, é aprender os 3 tempos verbais juntos. Então, ao invés de você aprender o verbo to be só no presente, você aprende presente, passado e futuro em semanas separadas. Em vez de você aprender simplesmente o presente simples, você aprende presente, passado e futuro simples. Então, isso acelera a sua linha de raciocínio, porque a lógica gramatical do inglês é muito fácil. Então, vai facilitando, porque vai fixando ali os conteúdos, que é a mesma coisa, só muda uma palavrinha, tá? Bom, na sequência do continuous, eu aprenderia o uso dos demonstrativos, this, that, those, já embutindo os artigos que faz parte da estruturação da frase, tá? E que também ali tem o verbo to be na sua estruturação. Beleza? Em sétimo lugar, eu aprenderia sobre there is e there are versus have e has. Porque aqui também a gente tem a estrutura do verbo to be, a gente consegue aprender there is, there are no presente, no passado e também no futuro. Então, pega a mesma lógica ali lá do verbo to be que você começou a aprender na unidade 4. Então, facilita ainda mais. Depois disso, eu ia para um termo mais técnico, que seria os plurais em inglês, que é um pouquinho mais complicado, é uma regra que destoa de tudo que a gente já estava aprendendo ali na sequência. Aprenderia depois disso os numerais em nono lugar e por último aprenderia sobre possessivo, meu, seu, dele, enfim. Então essa é a lista de conteúdo que eu recomendo que você estude na ordem, vai dar mais ou menos o prazo de 1 ano, se você estudar da forma que eu tô te explicando aqui para estudar. Uma outra dica que eu te dar é você não focar em muitos canais do YouTube. Escolha 2 ou 3 canais que você realmente confia, que você realmente sabe que tem pauta para falar do conteúdo, porque se você pega muita informação, às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e você não sabe qual é a verdade. Então foque em canais que você já confia para você não ficar perdendo, enlouquecendo por aí, tá bom? Bom, mas como que eu devo estudar esses conteúdos? Bom, a gente precisa dividir os seus estudos em 3 partes: gramática, conversação e listening. Como que a gente faz isso de forma coerente? Vamos lá. Vamos supor que você vai estudar de segunda a sexta-feira, tá? Toda segunda-feira você deve colocar um vídeo gramatical para você assistir. Então a gente tá trabalhando primeiramente aqui a sua gramática. Então você, sei lá, tá aprendendo pronomes. Escolhe um vídeo, coloca aquele vídeo para você assistir. Na sequência, na terça-feira, você vai colocar em prática o que você aprendeu. Então se tem tabelinha para você decorar, você vai decorar a tabelinha de pronomes. Se tem gramática e regras gramaticais para você decorar, você vai focar na terça-feira em decorar essas regras gramaticais, beleza? Para na quarta-feira você começar a colocar em prática. Então você vai pegar aquelas palavras, aqueles vocabulários, aquelas estruturas e montar frases, gravar áudios falando ali no WhatsApp, conversações, montar frases no seu caderno. Então na quarta, na quinta e na sexta você vai focar em montar estruturas, fazer atividades para você fixar aquele conteúdo. Deve ter uma média de 10 a 15 minutos de estudo gramatical por dia. E com os outros 15 minutos, o que você deve fazer? Eu já gravei um outro vídeo explicando como você pode treinar o seu listening. E essa é a parte mais importante, porque a gente vai trabalhar com uma tacada só, tanto o seu ouvido, quanto a sua compreensão, quanto a sua escrita, tá bom? Então você vai escolher um áudio para você estudar e você vai ouvir esse áudio durante 5 dias também. Sendo que nos 3 primeiros dias você deve simplesmente ouvi-lo e pesquisar as palavras que você não conhece. No 4º dia você vai ouvir sem a legenda, né? Simplesmente o áudio ali em si. E no 5º dia você vai escrever esse áudio que você está ouvindo para que a gente consiga trabalhar desde a sua leitura para a sua escrita e a sua compreensão também, tá bom? Ângela, como é que eu faço para trabalhar a minha fala? É claro que a sua conversação, às vezes você precisa pagar uma aula, pelo menos de conversação para você praticar, mas eu vou deixar aqui 4 formas de você praticar a sua conversação com sites gratuitos. Se você não tá podendo pagar agora aula de conversação, se você não quer, esses sites são muito bons. O primeiro dele, e surpreendentemente, é o ChatGPT. Se você baixar o aplicativo, tem uma aba ali de você conversar com ele, e você pode pedir para ele te corrigir em inglês, vai ter um bate-papo, corrigir pronúncia, corrigir estruturação de frase, ele vai te ajudar muito de forma completamente gratuita. Se você quiser pagar, ele vai ser mais efetivo ainda, mas a forma gratuita já funciona muito bem, tá? Os próximos 3 sites que eu vou te indicar agora, você precisa ter um certo cuidado, porque embora sejam sites que você troca ali cultura, né? Você ensina português, você aprende inglês, a galera quer conversar de todo lugar do mundo, tem muita gente babaca ali também, principalmente com mulher, que tá ali pra um relacionamento, pra ser babaca com a menina, então você tem que ter essa consciência na hora de você conversar em inglês, tá bom? Então, o primeiro é o Tandem. Então, ele é um site com pessoas de vários lugares do mundo que você consegue trocar essa divergência de cultura e praticar o seu inglês. O Speak também é um site muito legal, você consegue fazer chamada de vídeo, você consegue mandar mensagem, você consegue praticar o seu inglês diariamente com pessoas de diferentes lugares do mundo aí. E por último, eu quero recomendar para vocês o English.com, que também tem essa mesma pegada de você conversar com pessoas diferentes aí, praticar o seu inglês por mensagem ou por chamada de vídeo. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui seu like e também sugestão de vídeos que você gostaria de ver explicado aqui por mim. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Bye!